que a gente possa estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Cristo, e assim sairmos daqui com a nossa fé fortalecida, com o nosso ânimo revigorado, na certeza de dias melhores para nós e para o mundo em que nós vivemos. Hoje é a primeira palestra do ano, né? Vamos falar sobre Ano Novo, novas ideias, como planejar uma vida feliz. Todos nós estamos no trem da vida, e esse trem, em determinado momento, ele parou numa estação que foi o nosso nascimento. E ao longo dessa viagem do trem da vida, outras pessoas vieram a se somar ao nosso trem, e especialmente ao nosso vagão. Vieram pessoas com a mala abarrotada de coisas, de objetos preciosos, outros vieram com a malinha de mão bem pequenininha, outros trouxeram a sua mochila, a sua bolsinha, e outros vieram sem bagagem nenhuma. Há aqueles que sentaram nos vagões à frente da primeira classe, e há outros que vieram então se somar nos vagões da terceira classe, lá no final do trem. E aqueles que vieram compartilhar conosco, no nosso vagão, muitos vieram perfumados, bem arrumados, enquanto outros que chegaram nesse vagão maltrapilhos, outros chegaram sorridentes para nós. Vieram nos dando bom dia, boa tarde, boa noite, vieram nos abraçar. Nós somos acolhidos quando chegamos nesse vagão, e assim também, às vezes, nós também assumimos essa postura. No entanto, também, às vezes, vieram nesse nosso vagão, nesse trem da vida, pessoas que, extremamente sem educação, que chegaram fazendo algazarra na hora que a gente estava fazendo na viagem, que chegaram trazendo papagaio, trazendo bicho, sendo que é proibido, né, transportar animal junto com o ser humano, e vieram causando tumulto no vagão. E nós, então, dentro desse vagão, nós temos que nos adaptar a esse convívio social que é forçado. No entanto, quando nós vamos vendo, às vezes dá vontade de parar a viagem antes. Só que não, diferentemente do trem de verdade, que a gente tem algo para puxar no caso de emergência, no trem da vida ele só para nas estações obrigatórias. E aí, de vez em quando, olhamos, ouvimos algum barulho estranho e vemos que alguém pulou desse trem. Não quis esperar chegar à estação dele e pulou antes, através das portas do suicídio. Então, todo mundo vai para a janela do vagão e olha e vê aquele corpo espatifado ficando para trás. Mas o trem da vida, no entanto, segue o seu caminho. Então, em outros momentos, nós vemos o vagão, o trem parar. E ficamos apreensivos, porque quem será que vai descer agora desse trem? E aí nós perguntamos, será que sou eu? Será que é algum parente? E aí quando vemos que é algum desconhecido ou alguém distante, então ficamos tranquilos. E o vagão prossegue viagem, enquanto que uns descem na estação da morte e outros chegam na estação do nascimento. E assim prosseguimos no vagão. E então nós fazemos a pergunta, será que nós estamos aproveitando essa viagem? E aí, muitos se falam, nossa, mas que viagem cansativa, que viagem enjoada, não vejo a hora de chegar na estação, não chega a hora de acabar essa viagem e chegar na estação, porque lá é que mora a minha felicidade, lá que está a terra da promissão. E então, muitas pessoas que pensam dessa forma, esquecem de curtir a viagem, de curtir o cafezinho, o lanche que traz, de curtir as pessoas que estão compartilhando essa viagem, que é a viagem da nossa existência. E então nos perguntamos, quando começa mais um ano, que nós vamos nos lembrar de que uma parcela da população comemora o Ano Novo em outras datas, em datas diferentes. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, nós temos, por exemplo, no dia 7 de fevereiro, os chineses comemoram o seu Ano Novo. No dia 29 de setembro, os judeus comemoram o seu Ano Novo. No dia 29 de dezembro, os islâmicos. No dia 1º de novembro, os hinduístas. E assim, tirando mais as pessoas que são das tribos indígenas e africanas, somente 20% da população comemora o Ano Novo no dia 1º de janeiro, porque é uma parcela pequena. No
entanto, Deus ele não utiliza as nossas formas de contar o tempo. O homem precisou, através, criar uma referência para que ele pudesse organizar a sua vida, planejar a sua vida, os seus afazeres. Então, o primeiro homem ele imaginou que a natureza ela se modificava. Ora era dia, que era quando ele estava mais disposto. E quando chegava a noite, ele estava cansado. E assim o homem começou a contar o dia e a noite. Depois começou a estabelecer que a partir de determinada data, ele contaria a volta, por exemplo, da Lua em torno da Terra. E aí se criou o calendário lunar. Mais tarde, com o desenvolvimento do conhecimento, o homem passou a medir o tempo pela volta que a Terra faz em torno do Sol, seu movimento de translação. E assim, os cientistas calcularam que o nosso universo ele tem aproximadamente 15 bilhões de anos. Que o nosso sistema solar, o nosso Sol, ele tem 5 bilhões de anos, um terço da idade do universo. E o nosso planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. E a vida começou aqui há 2 bilhões, ou 2 bilhões e meio de anos atrás. Então, quando nós olhamos isso na nossa escala de vida humana, que dura aí, em média 70 anos hoje, mas já há lugares que as pessoas chegam aos seus 120 anos, e os cientistas, alguns afirmam que a nossa genética permite a gente viver até 150 anos. Olha que maravilha! Um dia a gente vai chegar a esse limite dos 150 anos. Então, realmente, o período de uma existência é muito curto. No entanto, nós, enquanto espíritos, temos uma percepção, podemos ter uma percepção um tempo diferente das outras pessoas. Por exemplo, o materialista, ele acredita que todo o tempo de vida dele começou do momento lá que ele veio à Terra, que ele nasceu, até a sepultura. Então, esse tempo ele é muito curto e ele tem que aproveitar ao máximo esse tempo aqui na Terra. E os parâmetros que ele vai ter de aproveitar a vida são os parâmetros do gozo das sensações. Ou seja, eu tenho que comer muito, eu tenho que ter muitas relações sexuais e variadas, eu tenho que viajar muito. Então, esse vai ser o padrão de prazer dele. Curtir a minha família e, obviamente, que ele vai ter padrões também de felicidade que não são somente as que o corpo proporciona. Mas, no entanto, ele será forçado pela sua crença a buscar, a satisfazer primeiro a si mesmo. Porque quando chegar a morte, todo o passado dele se perdeu, foi tudo jogado fora. Não vai fazer diferença se ele foi uma pessoa boa, se ele foi uma pessoa má, se ele perdoou a quem lhe ofendeu, se ele renunciou a muita coisa. Portanto, ele precisa ter outros pontos para julgar o quanto ele está aproveitando a existência. Já a pessoa que acredita na imortalidade da alma, mas acredita no céu e no inferno, ela vai ter outro parâmetro de julgamento de como ela vai aproveitar essa existência. Portanto, a garantia da felicidade dela não está aqui na Terra, porque a felicidade dela verdadeira vai estar no dia do juízo final, quando houver a separação dos bodes das ovelhas, em que a pessoa vai conviver no seio de Deus, no céu. Então, lá que ela vai ser plenamente feliz, aqui não. Então, o que ela tem que fazer é manter-se naquela fé que ela escolheu para garantir essa salvação, curtir a família dela, curtir aquilo que Deus proporcionou e, na medida do possível, ela ir divulgando esse evangelho para aumentar o rebanho que vai ser salvo no dia do juízo. No entanto, ela não precisa fazer muitos sacrifícios para a salvação, porque a salvação está baseada na fé, em eu acreditar, em aceitar Jesus. Então, se eu for uma pessoa muito boa ou não, isso não vai impactar no dia da minha salvação. O que vai impactar vai ser o fato de eu acreditar no sangue, no poder, no sangue de Jesus, como meu único Salvador. Se nós vamos, então, enxergar as outras religiões reencarnacionistas, na sua maioria elas veem a reencarnação de forma diferente de nós. Se eu for uma pessoa muito ruim, eu posso, por exemplo, nascer como um jacaré. Nascer, se eu for uma maçona, nascer como uma cascavel, e por aí vai. Então, existem situações, então a pessoa vai buscar julgar a vida dela de uma outra maneira.
para que assim eu possa acender a iluminação. Não está aqui no centro também da questão dessa felicidade a caridade em si. Ela vai ser uma consequência dessa iluminação, mas o foco está nessa meditação, nessa interiorização e de não me deixar contaminar pelo mundo. Daí nós vamos ver, e isso também a gente percebe no cristianismo, em algumas religiões cristãs, a questão de se isolar do mundo. Ou seja, você tem a pessoa do mundo e a pessoa de Deus, ou a pessoa do mundo e a pessoa de Buda ou da iluminação. Então nós vemos aquela coisa das pessoas se isolarem através de conventos, através de monastérios e tudo mais. E para o espírito? Onde anda a nossa questão? Como será que o espírita vai aproveitar o seu tempo aqui na face da terra? Pois bem, o espírito ele acredita na existência de um único Deus, como as demais religiões. De um Deus soberanamente justo e soberanamente bom. O espírito acredita também na imortalidade da alma. O espírito acredita que quando se desliga do corpo, os nossos laços afetivos não se encerram, a nossa comunicação não se encerra. Então é possível os mortos virem se comunicar com os vivos e vice-versa. Não é cortado esse laço. Ele apenas é um pouco enfraquecido, mas ele não é interrompido. Nós acreditamos também que além da Terra, outros planetas do universo estão habitados de vida. De vida começando lá na bactéria, né, se iniciando lá nos animais, nos mundos primitivos, mundos como o nosso, outros que ainda estão vivendo o tempo lá da Idade Média, ou o tempo da Idade Antiga dos gladiadores, assim como existem mundos que estão em condição melhor que a Terra. Porque Deus é um Deus que trabalha. E Jesus falava, o Pai trabalha sempre, eu também trabalho. Então a todo momento Deus está criando. Então nós queremos também que existem outros planetas em que a miséria já foi vencida, o orgulho, o egoísmo, as desigualdades sociais, onde existe um estado de felicidade que nós desconhecemos aqui na Terra. Onde as pessoas, simplesmente, a ciência avançou a tal ponto que elas não passam mais por doenças, em que o desprendimento da morte não é algo chocante, que a pessoa ela sai do corpo e fala, oi, tudo bom? Não esquece de guardar meu corpo lá, já estou aqui do outro lado. Ou seja, planetas onde não existe nem mais o mundo, né? Não existe aquele período de perturbação que existe aqui no nosso planeta. O espírito desencarna e não sabe nem que desencarnou, e esse estado às vezes se prolonga por décadas, né? por muitos anos, e que a pessoa está do outro lado e está perdida. Então isso não existe mais nesses planetas. Até planetas, né, que não existe mais encarnação e que as pessoas elas simplesmente vivem em completa comunhão com o Criador, onde a vontade delas é fazer a vontade de Deus. Né? São chamados os planetas puros, né? Onde existem espíritos lá da ordem de Jesus e outros mais, os chamados espíritos. Portanto, a nossa felicidade aqui na Terra, ela está baseada em entrar em sintonia com essa lei de Deus, com a lei natural criada pelo Pai. Então, na medida que eu passo a conhecer essas leis, que eu passo a conhecer essas leis e busco vivenciá-las, trazer para o meu dia a dia, no convívio com a minha família, com a sociedade, eu passo a me sentir mais feliz. Então, o reino dos céus não é algo, que está para se chegar, é algo que se realiza dentro de nós. João Batista ele dizia que o reino de Deus estava próximo. Por que ele dizia isso? Porque o Messias estava para chegar. E com a chegada do Messias, que é o Jesus, Jesus Cristo, a sua mensagem traz o reino de Deus na face da terra. Porque então é descortinado para o ser humano o conhecimento dessa relação pessoal do homem com o seu Criador. Através de um código de ética, um código de vida que transforma a criatura e que afasta do sofrimento. Então nós passamos a não enxergar mais como fonte de felicidade, satisfazer tão somente os nossos desejos, mas também não vemos mais os nossos desejos, as nossas vontades, como um pecado, porque Deus colocou em nós a vontade, colocou em nós a capacidade de pensar. Então nós almejamos a felicidade.
O que a doutrina espírita então passa a nos ensinar é saber escolher os nossos desejos. Então, por exemplo, eu posso querer na minha vida que ter uma condição financeira boa, posso, não é pecado. Desde que esse caminho para atingir essa condição seja feita dentro da honestidade, dentro do trabalho duro, do trabalho honesto, sem que eu precise prejudicar outra pessoa. Eu posso desejar ter saúde? Não só posso, como eu devo, porque a saúde vai me permitir trabalhar e ser produtivo aqui na Terra, tanto para mim quanto para as pessoas que me cercam. Então eu posso desejar viajar, claro, conhecer outras culturas, posso, desde que isso não se torne o objetivo da minha existência. Então eu passo a minha beleza e passo a ver importância em primeiro olhar o outro. Aquilo que o outro precisa, aquilo que a dificuldade que o outro está passando. Pode acender a luz aqui, por favor? Fica escuro. E aí eu trouxe aqui para a nossa reflexão, dessa ideia aí do trem da vida. Quando nós, uma casa, por exemplo, onde que começa uma casa? Você vai construir uma casa, você começa por onde? Não. Começa antes. Você começa... Não. Antes? Trabalhar para ganhar um dinheiro. Antes? Onde que começa? Você quer um carro? Por onde você começa? Pensamento. A ideia. Antes de você sentir vontade, você teve que pensar. Então, tudo na nossa vida começa pelo pensamento, pela ideia. E nem sempre os nossos pensamentos são controlados por nós. Nós é que somos controlados por eles. Por quê? Já que nós somos reencarnacionistas, nós não nascemos prontos e acabados. Mas também a gente não nasceu do zero. Nós temos uma herança, de vontade, de desejo, de sonhos, das nossas outras existências. Que, embora a gente não lembrando, inconscientemente movimenta essa nossa existência atual. Então, se a pessoa, por exemplo, numa vida anterior, ela era extremamente sexual, viciada em sexo, conforme ela chega lá, na sua pré-adolescência, ela começa a manifestar essas tendências. Naturalmente vai surgindo os pensamentos e a vontade dela, conforme ela vai tendo contato com essa questão da sexualidade e do sexo. Então isso vai aflorando naturalmente dela. Se a pessoa, ela já era uma artista, adorava tocar, violão, por exemplo, ela já de pequena, ela já vai mostrando esse pendor pela música, e se houver um estímulo ambiental, aquilo vai aflorar nela, porque ela já traz aquilo todo. Então a casa começa lá na ideia. Eu quero uma casa. Mas que casa é essa? Então eu começo a formar a ideia. Que casa seria a minha casa ideal? Uma mansão, 2 quartos, banheiro, uma suíte, como é que é isso? Então eu imagino como é que vai ser minha casa. Depois disso, eu imagino, será que eu quero realmente isso? Então aí vem a minha vontade. Aquilo me traz, eu imagino aquela casa bonita, e aí vem o desejo de tê-la, de possuí-la. E aí eu vou trazer essa casa no mundo espiritual, da minha ideia, no mundo ideal que falava Platão, o mundo das ideias, e tentar materializar no mundo. E aí que eu vou planejar, vou desenhar no papel como é que seria essa casa, vou tentar fazer um orçamento, vou levar para um arquiteto, ou para um engenheiro, ou para outra pessoa, e aí então é que eu vou começar a planejar em cima daquela ideia inicial. Então tudo começa na ideia. Ora, se a ideia ela tem o poder de fazer uma casa, porque a casa não nasceria se você não tivesse pensado nela primeiro, tivesse essa vontade, esse desejo, imagina todo o restante da nossa vida. Toda a nossa existência é movida por pensamento, é movida por ideias. E as ideias, elas carregam uma energia em si. Essa energia pode ser boa ou pode ser ruim. Conforme essa ideia ela está em sintonia com as leis que Deus criou, ou ela está em dissintonia, ou seja, fora dos padrões de lei, que o Pai estabeleceu para nós. Então, por exemplo, se eu penso na casa
Porque se o corpo fosse nossa propriedade, a gente levava ele para a morte. E então o corpo fica debaixo da terra. Então nem o corpo a gente é dono. É tudo um empréstimo, um usufruto de Deus. Então aí entra a primeira coisa. Olha, se nós não somos donos de nada, se eu não sou dono do meu pai, que teve que deixar a terra, se eu não sou dono dos meus filhos, que amanhã crescem e saem de casa, se eu não sou dono da minha mulher, que amanhã ela pode me largar, né? Meter o pé, não falo no jargão popular. Ou seja, se eu não sou dono de nada, o que é que me resta de verdade? De que eu sou dono de verdade? Hein? Eu sou dono do meu. Sou dono do meu. Começa com D. Destino, exatamente. Porque eu sou um espírito imortal. Então eu sou dono da minha vida espiritual, não nem da minha vida carnal, né? Que ela é um gesto. Ou seja, se eu só sou dono do meu destino, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar por ele. Se eu vou passar o maior tempo da minha vida no futuro, que é a eternidade, então eu tenho que modificar. Né? Eu tenho que construir, modelar, pensar como eu quero que seja esse futuro. Certo? Já que ele vai ser o resultado do meu presente. Assim como o meu presente é resultado de tudo que eu fiz para trás. Certo? Então o Chico Xavier trazia um pensamento que é uma frase que traz uma verdade muito forte. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todo mundo pode agora escrever um novo fim. Fazer, modificar a paisagem do futuro. Ora, se eu alimento ideias negativas, de que eu não presto, de que, por exemplo, eu já nasci em pecado, lá no caso de Adão e Eva, então eu não sou digno de Deus porque eu já nasci em pecado sem ter feito nada. Se eu alimento que eu não sou uma pessoa inteligente, que eu sou burro, se eu alimento que eu sou uma pessoa feia, ou seja, se eu me julgo pelas aparências e pelo que eu estou hoje, a tendência é ficar parado nessa mesma situação. Por estagnação, eu vou continuar do mesmo jeito. Se eu continuar do mesmo jeito, embora eu não possa voltar para trás, né? Ninguém existe de evolução espiritual, eu posso aumentar minha prova de sofrimento. Eu vou continuar mantendo comportamentos que me afastam das pessoas, comportamentos que me colocam para baixo. Vou continuar procurando companhia de pessoas que não me acrescentam. E aí eu quero ser bem cuidadoso nessa fala, que eu não estou dizendo que a gente deve largar, né, a pessoa que está mais em dificuldade, né, afastar das pessoas que têm problemas, não é isso. Seria falta de caridade, seria orgulho da nossa parte. Mas sim, de estar na companhia dessas pessoas para estender a mão, sem se permitir contaminar pelos problemas dela, sem deixar que os vícios dela controlem a gente. Tem uma história bem interessante de um homem que ia no jornaleiro, conversando com um amigo, ele foi lá no jornaleiro. E aí ele falou: bom dia, poderia ver o jornal? Onde que está? Você não está vendo, o jornal está ali? Aí ele foi e comprou. Aí no dia seguinte ele falou: oi, bom dia. Eu queria aquele jornal assim. Está ali, você não está vendo, não? Aí ele foi lá, comprou, pagou, obrigado, e foi. Aí isso foi assim quase uma semana, o amigo dele falou: aqui, pô, você vai lá, o cara te trata mal, ninguém nem olha na sua cara, e você trata ele com tanto carinho, com tanta cordialidade, por que você faz isso? Se eu fosse você, já tinha estourado com ele. Aí ele disse: não, primeiro só tem esse jornaleiro por aqui para eu comprar meu jornal, não tem outro. Cidade pequena só tem ele. E segundo, eu não vou deixar que ele controle meu humor, do jeito que eu devo tratar as pessoas. Se ele não sabe ser educado, eu não vou deixar que ele me torne uma pessoa sem educação como ele. Então, olha só, esse pensamento. E a gente, será que a gente está deixando se levar, se deixando influenciar pelos outros, a tal ponto que as pessoas controlam quem nós vamos ser? Se a pessoa é sem educação contigo, você devolve na mesma moeda, também vai ser sem educação. Se a pessoa é estourada, você vai estourar também. E acaba que a gente, né, responde que não tem nada a ver, porque às vezes é uma coisa que acontece lá no trabalho e a gente leva para dentro de casa. Então, o cristão é aquele que não se permite controlar pelos outros. Ele só permite receber um jugo.
que é o jugo de Deus. Lembra que Jesus falou, vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e cansados, fatigados, eu vos aliviarei, que em verdade vos digo, que suave é meu fardo e leve é o meu jugo. Isso, o que é esse jugo? O jugo é aquela madeira, né, grande assim, que coloca em cima dos bois, para que eles andem em linha reta. Porque são dois bois, aí aquela madeira segura os dois ali para que eles andem juntos. No momento que você tira o jugo, um boi vai para um lado, outro vai para o outro, a carroça não anda. Então esse jugo que Jesus fala é aquele que nos faz caminhar em direção ao nosso destino maior, que é o reino dos céus, a presença de Deus, a comunhão de pensamento com Deus. Então olha que beleza. Portanto, no momento que a gente identificou que o que comanda a nossa vida são as nossas ideias e o que nós fazemos dela, então nós passamos a planejar a nossa existência. O que a gente sabe que a doutrina espírita revelou da nossa existência carnal? Que a gente não cai de paraquedas no mundo. Você está lá no mundo espiritual, fazendo sei lá o quê, e aí de repente, vamos lá, vamos encarnar. Aí você vai e encarna. Você vai encarnar, sei lá, vamos ver aqui, vamos jogar na loteria. Não é assim que acontece. Existe um planejamento encarnatório, que quando não é feito, quando a gente não tem condição de participar dele, são os espíritos superiores que o fazem, para que seja tudo modelado do jeitinho, para que você venha no mundo. Eles já te colocam assim, imagina que a nossa encarnação, ela é um objetivo, é um jogo de futebol. Você tem que marcar o gol. Aí eles já vão te colocar na frente assim do gol, sem goleiro, só com a bola lá para você chutar. Aí a gente vem, aquele gol bonito na nossa frente, não tem goleiro. Aí você vai, todo emocionado, vai e chuta a bola fora. Perde a encarnação. Então é mais ou menos o que acontece isso. Por quê? Porque a pessoa ela permanece na inconsciência. Ela não busca se conhecer. Ela não busca se conhecer e como não se conhece, aí eu chamo outra frase que reflete uma verdade espiritual. Tudo que eu ignoro, tudo que eu desconheço é destino. Então, se eu não sei que fumar, por exemplo, no passado, hoje já não é assim, causa câncer, eu vou continuar fumando. Não tem motivos para parar de fumar. Tudo bem, você fica com mau cheiro, com hálito ruim, mas se as outras pessoas não incomodar elas, você continua fumando. Por exemplo, a bebida, por exemplo, se eu não sei que ela causa cirrose, que mata os neurônios, que ela pode me causar um acidente automobilístico, então eu passo a ser prisioneiro disso. No momento que eu estou de posse dos malefícios que aquilo me causa, agora eu posso decidir. Ou eu continuo fumando, ou eu continuo bebendo, ou eu continuo traindo a minha esposa, ou eu continuo roubando dinheiro público. Aí vai ser o vício que a pessoa traz. No momento que ela está de posse da verdade, que aquilo não é uma coisa boa, ela pode decidir continuar ou então tentar seguir outro caminho. Seguir o caminho da verdade. O que é pecar? Pecar é errar o alvo. Vem da época lá dos antigos que eles apontavam aqueles cortes de arco e flecha, que eles tinham que acertar o alvo. No momento que eles erravam o alvo, eles pecavam, jogando a flecha. Então, o pecado, a gente está livre desse ranço das outras religiões. Você está cometendo pecado, você vai sofrer por causa disso, Deus vai te punir. Então, não existe mais isso. Porque existe simplesmente, você tem um alvo a ser acertado. No momento que você se afasta desse alvo, naturalmente você sofre. Então é como se fosse uma forma de educação e não de punição ou recompensa. Não existe essa de a gente fazer uma troca com Deus. Deus, se você me curar desse câncer, eu vou doar meu dinheiro lá para instituições, eu vou lá visitar o asilo. Não adianta não fazer isso com Deus não. Ele não negocia com a gente. Sabe por que ele não negocia? Porque o amor dele é infinito. Aquilo que os nossos irmãos protestantes falam da graça divina, não importa o que você faça, a salvação de graça.
Não importa o que você faça, né? Deus ele te ama, Ele cuida de você. É isso mesmo, cara, é verdade. Então o amor dele é para que nós sejamos plenamente realizados, plenamente felizes, tanto aqui no nosso presente quanto na eternidade. Ele não fala, e por isso que ele não negocia com a gente, porque ele estaria como os índios, lembra dos índios? Que chegavam os portugueses aqui, os espanhóis, aí davam um espelho para eles, os índios não davam vida de ouro, né? Davam coisas de inestimável valor, porque não sabiam o valor que tinha. Então, quantas vezes na nossa vida nós estamos trocando a prata e o ouro por bijuteria que o mundo nos oferece? Por isso que Jesus falava: buscai o verdadeiro tesouro que o ladrão não rouba, que a traça não corrói, né? Que a gente vai analisar aqui. E é por isso que Jesus ele levou para a gente o Sermão do Monte e mais especificamente as bem-aventuranças, nos mostrando então que para que eu planeje essa vida feliz, eu preciso me aventurar. O cristão é aquele que se aventura no reino dos céus, aquele que busca pescar a pérola. Jesus ele até usa, né, uma parábola, que você tem aquela pessoa que chega na beirada da praia, certo? Mas não encosta nem o pé na água. Ela tem medo de se aventurar na água. Existe aquele outro que só molha os pés, o outro consegue ter coragem de molhar a cintura, que é aquele que vai e nada. Mas tem um mergulhador. O que o mergulhador ele faz? Ele vai lá no fundo, e tinha naquela época, né, não tinha os equipamentos, eles tentavam pescar pérolas, que era lá no fundo mesmo. Ia lá naquela concha, às vezes corria risco, né? Muitos morriam tentando fazer isso, mas trazia a pérola que valia, né, se fosse hoje milhões, milhares de reais. É um tesouro que mudaria a vida daquele mergulhador. Então, o cristão é esse que se aprofunda nesse oceano divino do Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus, né? O próprio Cristo falava: a mensagem que eu trago é de mim, é direto do Pai. E Paulo, nos Ditados, vai falar: não me envergonhe de pregar o Evangelho de Deus. Então, para você buscar essa joia preciosa que muda totalmente a sua vida, você sai daquela vida de escravidão, de sofrimento, agora para uma vida de fartura. O universo ele é todo farto, é cheio de riqueza. E Deus não quer que a gente viva na miséria. Na verdade, a miséria que existe na humanidade é por causa disso, de trocar os verdadeiros tesouros. O homem que cria isso devido ao seu orgulho e ao seu egoísmo. Então, Mateus capítulo 5, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinaram, dizendo: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Então a gente iniciou nesse ano, isso aqui fala para nós: bem-aventurado é aquele que é humilde, aquele que se aventura na humildade, porque é muito difícil a gente aceitar que a gente erra e conhecer os nossos próprios erros, por dois motivos. O motivo é o medo de mudar, sair da nossa zona de conforto. E conhecer o meu erro é assumir um compromisso de assumir uma outra postura diante da vida, diante das pessoas, diante de mim mesmo. Então, aí a humildade, a primeira situação é sair da zona de conforto. A segunda é achar que o outro, é reconhecer que o outro pode ser melhor do que eu. Sendo que o que está em jogo não é isso, se o outro é melhor ou se o outro é pior do que eu. Até porque a todo momento Deus cria, uns são mais velhos, outros são mais novos, a ideia de solidariedade, que a gente se ajude. João adiante já vai dizer: ninguém é tão rico que não precise de nada, e ninguém é tão pobre que não tenha nada a oferecer. Até a Ellen Keller lá, que é um fenômeno, né, da história humana recente, ela era surda, cega, acho que ela era muda também, e ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz na época. Ela ajudou muita gente, ela foi um exemplo de vida, certo? Então, mesmo que você ache que não tem nada a oferecer, ele ainda pode ajudar de alguma maneira. Então, esse desafio da humildade, que é você viver de humus, de terra, de solo fértil,
que é nos tornarmos esse solo fértil na vida do outro, se tornar esse esterco, esse adubo, que faz que floresça, que cresça a semente do amor, do otimismo, da coragem do outro. Isso é ser bem-aventurado, pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas esse choro aqui não é o choro da revolta contra Deus, mas é um choro realmente do sofrimento, da pessoa querer sair daquela situação, não porque ela se sente humilhada, mas porque ela já chegou no fundo do poço. Às vezes ela chegou no fundo do poço e ainda cavou mais ainda, mais fundo, e ela já cansou daquela situação de dor. E ela quer voltar para a casa do Pai como fez o filho pródigo. Então, para esse Deus promete um consolo, porque Ele não precisa mais da dor como ferramenta de educação. Porque assim, Deus ele é tão magnífico, né, que você vê, por exemplo, o serial killer, a pessoa que mata várias pessoas. Ele tem um corpo perfeito, o cérebro perfeito, se comunica, se relaciona. Deus simplesmente podia dar um fim na vida dele, fazer com que ele sofresse ao máximo. No entanto, Deus permite ainda que ele viva com aquele corpo perfeito um tempo, que às vezes ele atravessa aquela encarnação. Porque em verdade, a pessoa já começa a sofrer no momento que ela pratica a maldade. E naturalmente que depois ela vai ter o quê? Que expiar o mal que ela fez, né? A lei de causa e efeito agindo, lembra? Não é porque Deus está punindo ela, mas é porque ela vai ter que sentir a dor que causou no outro para saber o que é aquele sofrimento. Opa, eu fiz o outro sofrer, eu matei o outro, agora eu estou vendo, né? A minha família ser destruída, ou eu fui assassinado. Isso não é legal. Agora eu vou assumir uma outra postura perante a minha existência. Então a dor, ela vem como último recurso pedagógico do Criador para colocar a criatura nos eixos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Né? Então a gente falou lá de ser humilde, ou seja, o outro falou a gente aceitar, né? Que o outro nos mostrou que a gente estava errado. Ao invés da gente brigar com o outro, agradecer. Às vezes quem ensina que a gente está errado é o nosso inimigo. Porque o nosso amigo fica com medo de falar para a gente que a gente é tão orgulhoso e a gente acabar com a amizade. Aí ele não fala para a gente. Já o inimigo não está nem aí, quer que a gente se esconda, ele vai e fala tudo. Então às vezes o nosso inimigo, ele acaba sendo sem querer. Então lembra lá que Jesus falou, ai, de por quem vem o escândalo, mas é necessário que o escândalo venha? Também está nesse sentido aí. Então o inimigo, ele sem querer, ele está nos ajudando quando ele fala as verdades na nossa cara. E o manso, porque se eu não for paciente, se eu não tiver paciência, eu vou agir não com a razão, eu vou agir com o sentimento. É muito legal agir com o sentimento quando você é espírito superior, porque ele já não está dominado por paixões. Ele já não é egoísta, já não é orgulhoso, já não é sentimentalista. Ele simplesmente começa a imitar o amor de Deus. Então ele age com o sentimento e tudo dá certo. Mas e nós, que estamos aqui no planeta de provas e expiações, que nos impacientamos com qualquer coisa, nos deixar levar pelos nossos sentimentos nem sempre é bom. Então nós precisamos ter uma regra para os nossos sentimentos, que é o uso do bom senso, da razão. Então essa paciência vai permitir com que eu pense na situação, que eu julgue melhor, para que eu não haja por impulso e venha cair com os burros na água, né? Como se fala no popular. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então a gente vive num mundo de muitas injustiças. No entanto, por trás de toda essa injustiça humana, haja a justiça divina, onde sempre chega o tempo do acerto de contas. Não um tribunal que vai separar os bodes das ovelhas, mas o tribunal da nossa própria consciência, onde porque a gente pode fugir do mundo. Eu posso me fechar dentro de casa, eu posso fugir desse mundo aqui me suicidando, né? Eu posso ir para longe, viajar, mas eu não consigo fugir de uma pessoa, que sou eu próprio. Então, se eu estou com lixo dentro de mim, eu vou continuar fedendo onde quer que eu esteja. Não adianta o banho que eu tome, não adianta eu beber água frutificada, tomar passe, se eu não faço esse esforço de me libertar desse lixo que está dentro
emocional de estímulos. Então essa justiça ela vai sempre se cumprir. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Muita gente ora assim: Pai nosso que está no céu, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Né? Tem a música lá que fala para Deus perdoar a gente mais do que a gente perdoa os outros. Então o que ele está querendo dizer aqui é: se eu quero ser compreendido pelas pessoas, eu preciso demonstrar compreensão. Eu preciso ser mais do que simpático, me colocar no lugar do outro, simpático. Então assim eu vou alcançar essa misericórdia por parte das pessoas. Porque por parte de Deus a gente recebe. Aquela ideia de que Deus pune, ela é errada. Porque que Deus se ofende com a gente, porque Ele é perfeito. Ele sabia do momento que nos criou que a gente cometeria erros no caminho. Então Deus não está aqui para nos crucificar, para nos prejudicar. Ele está para nos estender as mãos. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. No livro dos Espíritos, Kardec pergunta lá no início: se é possível ao homem, se é dado ao homem, sondar a natureza de Deus, compreender, né, Deus na sua essência. E aos Espíritos são bem curtos e diretos. Não, falta-lhe para isso sentido. E esse sentido é o que Jesus fala. E é puro o coração, ou seja, livre de qualquer impureza. Então é preciso que a gente compreenda, enquanto espírita, que o tempo é o grande detergente da alma. Porque é através do tempo é que o espírito vai amadurecendo experiências boas ou ruins, mas que aí força ele a usar a sua inteligência e a progredir. Malgrado a vontade dele, ele acaba progredindo, mesmo quando ele não quer, porque ele vai vivenciando experiências que vai forçando ele a se modificar. Então chega até o momento que não existe nenhum vício, não existe nenhuma mazela, não existe nenhuma solidão, não existe nenhum abandono, não existe nenhuma tristeza dentro do espírito. A única coisa que sobra de todas essas manchas que havia é virtude. Então, é o Cristo, né? O Emmanuel, Deus conosco, Deus dentro de nós, o reino de Deus dentro de nós. Bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Então, quando nós estamos aqui iniciando esse ano, o que a gente pensa? Se eu mantiver os mesmos hábitos do ano passado, esse ano vai ser tão ruim quanto o ano anterior, ou pode vir a ser até pior. No entanto, se eu assumir esse compromisso de pacificar o meu coração e de ajudar a pacificar o coração dos outros, porque às vezes aquela pessoa precisa somente de um ouvido para escutar, às vezes a gente não precisa falar nada, mas só de saber que você está ali do lado dela, ouvindo, dando carinho, dando atenção, já faz uma diferença muito grande. E às vezes a pessoa pode deixar a ideia de suicídio só porque você estava ali, né, dando aquele carinho. Porque na verdade, muitas vezes a gente não precisa articular a nossa voz para transmitir a mensagem do Evangelho. Basta um olhar, um gesto de carinho. A linguagem de Deus é inarticulada. A gente, quando faz a prece, a gente não ouve Deus falando com a gente. Isso assim, assado. A gente não ouve, né, literalmente a voz de Deus. Mas a gente é capaz de sentir o sentimento de Deus. E aí a nossa mente se modifica. Aquela coisa que parecia impossível a gente vencer, a gente já enxerga a solução, já começa a ver a luz lá no final do túnel. A gente já encontra uma força para levantar, porque antes a gente nem rastejava. E assim vai a nossa vida se clareando. Bem-aventurados que sofrem perseguição, né, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí eu trouxe aqui também, né, essa questão das bem-aventuranças, para a gente refletir sobre esse planejar a nossa vida feliz, que deixa bastante dica para a gente. E aí eu trago a história de um homem, que era um velhinho de 106 anos. E os bisnetos estavam querendo dar um presente bom para o avô, um presente diferente. Aí, o avô não precisa, né, de joia, de roupa, ele já tem. Vamos dar um animal de estimação. Mas que bicho que a gente vai dar para ele? Aí foram lá na loja, aí viram um ratinho lá, mas ele não vai gostar de ratinho.
para a tartaruga, né? Colocava uma caixa bonita. Aí falou, vou olha que presente para o senhor. Aí ele foi, abriu, nossa, que bom, meu Deus, bisnetinho, uma tartaruga. Nossa, é bem diferente mesmo. Mas eu queria perguntar, quanto tempo vive uma tartaruga? Ah, vô, deve viver uns tantos anos. Ah, Jesus, não querendo não, fica com vocês. Ah, mas por que você não gosta de tartaruga, não? Não, até gosto, o bichinho é muito bonito. Mas vai que ela morre. Aí eu vou ficar sentindo falta do bichinho. Ele, 106 anos, estava pensando em morrer? Estava pensando em viver muito, 106 anos, né? Ela veio com 100 anos. É. Tinha outro velhinho também, né? Que ele estava chorando muito. E aí a filha mais nova chegou, a filha mais nova tinha 70 anos. Ele já estava lá com mais de 100 também. Ele falou, pai, o que houve, pai? O que você está chorando? Ah, minha filha, eu estou muito triste. Ah, por que, pai? Conta para mim. Olha só, o seu irmão mais velho, né? Já está com 80 e poucos anos. Olha só como ele está a saúde dele, ele não está bem. A sua outra irmã, aí vai falando, né? Ela já está, né, fraquinha, não vai fazer mais nada. Olha você, minha filha, o seu estado. Depois que vocês morrerem, quem vai cuidar de mim? E nós estamos com alegria de viver, vontade de viver? Ou será que a gente está com vontade de pular do vagão? Será que a gente, né? Porque nós como espíritas, dificilmente o espírita se suicida, né? Porque sabe as consequências terríveis desse ato. Que a vida continua e os problemas, né, só agigando com a do suicídio. No entanto, às vezes o espírita ele pode pensar, puxa, meu anjo da guarda, você podia nem levar, eu não estou aguentando mais, ele sabe cheio disso aqui. Lá na Comédia do ano passado, retrasado, houve uma comunicação do José Grosso, ele preocupado com os jovens espíritas, porque tinha jovem espírita pensando em suicídio. Ora, já é jovem, né? Na flor da idade, né? Dos sonhos, dos projetos, ainda espírita pensando em suicídio. Ora, nós precisamos resgatar o sentido da vida. Nós precisamos perceber a magnífica obra do Criador por trás de todo o universo, a sua ação, a sua vontade agindo. É preciso desenvolvermos a sensibilidade da nossa alma para perceber as belezas que nos cercam. Porque enquanto nós nos fechamos no casulo das nossas reclamações, das nossas insatisfações, nós não percebemos a beleza que está em nossa volta. Não percebemos o belo amanhecer ou o belo pôr do sol. Não enxergamos a lua cheia. Quando falta a luz, não percebemos a beleza do céu estrelado. Não conseguimos ver beleza no canto da cigarra. Não conseguimos enxergar a beleza no cachorrinho que vem abanando o rabo. Não conseguimos enxergar o brilho de Deus por trás da nossa família, de alguém que vem nos dar um abraço, de alguém que vem nos dar um carinho. Não conseguimos enxergar a beleza por trás de algo que a gente estuda, da ciência. Não conseguimos enxergar, sobretudo, a maravilha que é viver dia após dia na presença do Criador. Paulo de Tarso vai chegar ao momento de sua existência, momentos antes de ser morto pelos romanos, já na prisão lá em Roma, ele vai escrever: eu cheguei à conclusão de que nada, nem ninguém, nenhuma criatura, nenhum ser, nenhuma pessoa, nenhuma dificuldade pode nos separar do amor de Deus manifestado em nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa noite, ao sairmos daqui, nessa palestra, ano novo, novas ideias, planejando uma vida feliz, que a gente possa hoje deitar no travesseiro com a cabeça mais leve, com o coração mais desacelerado, com o corpo mais relaxado, e possamos meditar na nossa existência daquelas coisas, daquele lixo que a gente deve abandonar e das coisas boas que a gente deve estender a mão para pegar. E que a gente possa olhar para o dia de amanhã como
o destino que nos aguarda, que é o convívio na plenitude dos dias com as pessoas com que amamos.